Bom dia, máquina de guerra ligada. Já deu um trade no dólar e o gatilho foi acionado. Vou mostrar aqui para vocês. Por enquanto, o trade só no dólar, né? Fluxo forte na venda do dólar e o gatilho de venda foi acionado. Dá um ligo. Bom, esse estudo foi publicado para os membros ontem, tanto do Infut quanto do Dolfut. Então, o gatilho foi acionado, a venda, né, volatilidade aumenta, um preço abaixo dos 5.707,72, que é o que aconteceu aqui. Então, preço abaixo, volatilidade aumenta e nós entramos vendido na operação, né? Então, já bateu o nosso alvo, a nossa saída é abaixo desse alvo no caso da venda, né? Então, eu estou vindo esperar esse teste da média de 200 e até perder ela, né? Para eu estar procurando por saídas dessa operação, né? E já colocar meu ganho no bolso. O dólar está no quadrante fraco, ó, próximo ao quadrante fraco, né? Não sei se está dando para ver aqui. Tá muita luz, né? Ah, agora melhorou. Dolfut, o Infut, ó, o Infut também está com venda, só que uma venda menor do que o dólar, né? O dólar está com a venda maior e próximo do quadrante fraco. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando vendido, enfim, a operação foi assertiva, né? Estou indo a favor do fluxo também, então o fluxo hoje está vendedor, embora esteja vendido também no Infut, mas o fluxo está maior no dólar, né? E o dólar com a maior queda do dia. Agora está abaixo do nosso alvo, ele veio testar o alvo, agora está perdendo força abaixo do alvo, está vindo testar essa média de 200. Enfim, vamos ver como que ele vai se comportar nessa média de 200, né? Perdendo ela, aí é o meu fim de operação, eu saio, né, abaixo dessa média. E se vocês olharem a nossa performance de hoje, ó, nenhum risco. Por quê? Porque entramos no time certo. Olha o lucro. Relação risco-retorno extremamente favorável. Nenhum risco tomamos ainda. Enfim, por quê? Porque entramos na onde tem a volatilidade. Aqui, ó. A venda. Aqui é venda. Para entrar vendido. Entramos vendido. É claro que o stop você gerencia, o risco você gerencia, enfim. Porém, entramos no momento certo, no time certo. Então, essa venda ela foi acionada porque a volatilidade está aqui, ó, para venda. E para compra seria aqui, né? A vol aumentaria. Semana difícil para o mercado, hein? Semana de muita volatilidade, enfim, como era esperado para o mês de agosto, né? E ó a performance. Então, a nossa performance na semana. Olha o nosso operacional quant. Então, os membros que estão seguindo o nosso conceito tomou isso aqui de risco para ter isso aqui de ganho. E aqui ele segurou bem na média de 9, né, o Infut. Então, o que eu estou fazendo aqui? Embora ele esteja dentro do range, né, que eu falo que é uma zona que não dá aquela volatilidade que nós esperamos, eu chamo de zona morta, mas aqui é o seguinte, a relação risco-retorno ela ficou favorável para entrar no trade. Ele está segurando aqui na média de 9, certo? E o que está acontecendo? Ele está próximo do gatilho de venda. Então o meu stop fica curto. Então eu entro nessa operação, eu entrei aqui agora, né? E meu stop está curto, então ficou interessante fazer uma operação aqui no Infut. E por que eu fiz isso? Olha o Infut ganhando força. Lembra? Estava vendedor, certo? Olha o dólar. A venda está forte no dólar, no Infut, ó, diminuiu a venda. Entendeu? E está ficando positivo. Então eu estou seguindo também o fluxo geral. E hoje eu estou fazendo duas operações, né? Essa operação de hedge. Então eu estou comprado no Infut e vendido no dólar, certo? O dólar, ao contrário do Infut, ele acionou nosso gatilho para venda, certo? E aqui é o meu stop da operação, né? Então, coloquei um stop maior, enfim. É o que eu vou pagar aqui, né? Para ficar nessa operação. Então, se ele ganhar força e voltar aqui para cima da venda, a volatilidade para venda foi perdida. E eu vou ter perdido apenas R$600. Então, esse é o risco que eu estou tomando.
para continuar nessa operação, né? E no Infut, eu tô comprado. Então eu tô comprado no Infut, apostando numa alta do mercado, enfim. Por enquanto, né? Tô positivo, entendeu? Então meu operacional tá positivo nessa posição que eu montei, nessa operação que eu montei. Eu ainda tô positivo e não tomei nenhum loss ainda na operação. O Infut ele tem uma resistência aqui, ó, próximo do nosso alvo, que é a média de 400. Média de 200 e a média de 400, né? Elas estão próximas e próximo do nosso alvo, né? Então, de olho também nesse ponto aqui, que eu acho um ponto interessante. E por enquanto no Infut a operação ainda a nosso favor também, né? E no diário, né, ele tem aqui a média de 9, né? Ele pode vir testar ela, né? E aí ele vai de... Então é como se fosse no diário aqui, ó, a média de 9 aqui. Então um possível teste dessa média aqui, né? No diário que é a de 9 e nos 15 minutos a de 200 e 400. Né? Então tá interessante. E ambos, ó, próximo do nosso alvo aqui, né? Então acima do alvo também já é o fim de movimento, né? Aí eu também sairia dessa operação. O que eu falei para vocês no dólar, ó, ele veio testar a média de 200, tá vendo? Tá testando a média de 200, tá segurando nela, né? Enfim. Teste importante aqui, essa média de 200, ó. Em 2 candles ele segurou nela, né? Nesse terceiro aqui agora ele tá um pouco abaixo do nosso alvo. Enfim, eu ainda tô esperando ele perder essa média de 200, né? Para aí sim eu procurar por saídas dessa operação de venda, né? Que aí é o fim desse movimento aqui de queda. E o que eu tô fazendo agora, ó, ele perdeu a média de 200, falei. Coloquei meu stop aqui, ó, no alvo. Então, nesse operacional que eu montei, ele já me garante R$ 1.550. Então, se o mercado reverter, eu ganho R$ 1.550, enfim, não perdi mais, não perco mais hoje. Então, o meu lucro ele está garantido. Agora, eu deixo o trade rolar. E se ele vier até aqui, até aqui, até aqui, eu vou ganhando. Quanto mais cair, mais eu ganho. E se ele subir e reverter a tendência? Eu já garanti meu ganho de R$ 1.550, porque o meu stop está aqui no alvo. Então, se ele subir acima do alvo, eu já saio da operação com R$ 1.550 de ganho, né? Então, ele está me dando um ganho maior agora. Enfim, se a tendência continuar, eu, né, continuo ganhando mais dinheiro. Então, quanto mais cair, mais eu ganho. E ó, gatilho de venda acionado. Entramos na volatilidade. E o que está acontecendo? Deu uma gasgada. O dólar. E o Infut, o que está acontecendo? Está indo a nosso favor, o trade. O mercado vai abrir agora, né? 10 horas. Algumas ações já estão sendo negociadas, outras estão em leilão. E assim, montei uma posição próximo ao stop, com stop curto. Então eu melhorei a minha relação risco-retorno, porque eu fui fazer uma compra aqui, ó. Então dentro do range normalmente eu não opero, certo? Mas ele veio fazer esse teste aqui da média de 9, segurou. Está segurando a média de 9, a média de 9 está próxima da volatilidade de venda. Ou seja, eu entrando aqui e eu sendo estopado e a venda continuar e as quedas continuar, o meu stop está curto, né? Então eu entrei no stop curto. A relação risco-retorno aqui está mais favorável para procurar sim por compras e aí eu entrei. E o que está acontecendo? O trade está indo a nosso favor. Aproveitando a correlação contrária que o dólar tem com o índice, então aí eu, né, faço essa operação de hedge. Então eu estou comprado em um e vendido em outro. Comprado em um e vendido em outro. O dólar com a tendência forte de baixa. O Infut aqui sem tendência, né? Por enquanto. Então ele está acumulando aqui, né? Para depois eu acho que tomar um direcional, né? Ganhar uma tendência, enfim. Ou até de repente vir testar, né? Essa média de 200 e 400, né? Se ele tiver mais força para o movimento de alta.
E olha o resultado de hoje, vou mostrar aqui para vocês. Por enquanto, essa aqui é da semana de hoje. Ó, operação que nós montamos até agora. Nenhum loss. Então ele acumulou aqui na média de 9. Testou ela, enfim. Tá armando uma compra aqui, só que ó, média de 50, resistência. Então ele tá, entre aspas, né, acumulando preço aqui. Como o meu stop tá curto, caso ele tenha essa resistência aqui na média de 50, perca a média de 9, e aí ele vai ganhar volatilidade ou vir testar essa volatilidade para venda, eu saio da operação. Meu stop tá curto, eu vou perder um pouquinho de dinheiro só, né, mas um stop curto, a minha relação risco-retorno ela fica mais favorável. Eu estou tomando um risco menor para buscar um alvo maior, né? E é esse o operacional de hoje aqui no Infut. Vamos ver como que ele vai se comportar no decorrer do dia. E por enquanto, né, sem volatilidade, 0,30 de queda, pouco em relação aos nossos alvos, né? E ó, cada vez mais agora eu vou diminuindo meu stop, né? Antes meu stop estava no alvo, certo? Agora meu stop está aqui, ó, na média de 200. Então, o preço está abaixo da média de 200, meu stop também. Se ele tem um repique, eu já garanto 2.200 de ganho. Enfim, eu já, nessa operação que eu montei no dólar, já estou com gain já, né? Já garanti um gain. Enfim, porque eu peguei todo esse início de volatilidade, né? Porque a volatilidade está aqui, ó, na venda. Então aqui era a venda. E aí eu entrei. Poderia ser uma falsa venda, sim. Aí o preço iria ficar acima desse gatilho e eu seria estopado, um stop curto. Por quê? Porque o meu stop é o próprio gatilho. Então eu entrei aqui, ó, o gatilho era o stop. Se eu entrei vendido, o preço não pode ficar acima. Se ficar acima, eu saio da operação. Porque aí ele perde volatilidade. Agora, independente de notícia, igual eu falo, sempre conta essa história aqui com um trader que eu operei, que ele olhava notícia, gráfico de 5 minutos, de 1 minuto, de 15 minutos, ficava uma confusão. Aqui eu olho tudo, olho notícia, estou com 5 computadores na minha frente. Além desse aqui, eu estou com outros. Só que assim, eu estou olhando o mercado global, estou olhando o mercado lá fora. Enfim, gosto de olhar também o fluxo nas ações, fluxo estrangeiro, olho tudo. Mas para trade é muito simples. Olha o fluxo onde está. Venda no dólar, venda forte no dólar. O input é o ganhando força, positivo. Enfim, olha o input aqui. Olha o dólar. Onde está o fluxo hoje? Venda no dólar. Dólar mais forte para venda. E é o que está acontecendo. E aí, seguindo o nosso conceito, olha o que aconteceu. Volatilidade acionada. Gatilho de venda. Então eu estou seguindo isso aqui. Ó. Fluxo, a volatilidade. E isso está me garantindo o meu gain. Não... De novo, ó, segurou na média de 9. Ele está acumulando preço aqui. O que ele está querendo fazer? Está com cara de que está acumulando preço para ganhar força e romper essa média de 50. Ele fazendo isso, estou nessa operação. Se ele perder essa média de 9 e vir testar a venda e até romper essa venda, aí eu saio da operação. Por quê? Está contra o meu trade, né? Enfim, é o que eu digo. Quando o range é menor, eu não opero aqui dentro. Agora aqui, ó, o range está maior. Então a vola fica um pouco maior também. E o que acontece? Quando esse range está maior, ele vindo aqui próximo da venda e fazendo um candle de compra, eu já posso entrar na operação, porque a minha relação risco-retorno está favorável, porque o stop é curto. Então eu estou pagando um risco menor para ter um alvo maior. E olha a posição que nós montamos hoje, ó, desde o início do pregão, começamos a operar 9,8, certo? São 10,21 agora. Nenhum stop, né? Então a relação risco-retorno aqui ela está favorável, inclusive já com ganho garantido, né? Porque o dólar já me garantia um ganho já. Se o dólar reverter, eu saio da operação e já saio da operação com lucro no bolso. E aí nesse trade de hoje, ó, o preço veio acima da média de 200, já pegou meu stop.
Ele pegou meu stop, eu já saí da operação. Então, saí da operação e o que aconteceu? Ó, 2.000 de ganho. Já era. Então, garanti 2.000, enfim. Não estou mais na operação, não estou mais operando dólar. O dólar pode cair, pode... Não é mais problema meu, minha meta foi batida. Enfim, no mercado de risco, eu já garanti meu ganho, né? E tomando o menor risco possível, porque ele foi gerenciado conforme o nosso operacional que eu mostrei aqui para vocês hoje. E ó, o mercado lá fora no terreno positivo. Em média, o mercado global está subindo 0,45. Todos os setores dos Estados Unidos tendo uma alta, né? Fluxo no Infut de compra. O Infut com queda, mas com fluxo positivo, né? E o dólar em queda com fluxo negativo. Enfim, o Infut mais forte do que o dólar. Nós entramos vendido no dólar e comprados no Infut por enquanto, né? É o que eu falei, ó, média de 9 acumulando preço para ganhar força e tentar romper essa média de 50, né? Essa resistência, teve resistência aqui, ó, não conseguiu romper, depois enfraqueceu o movimento, veio, segurou na média de 9, enfim, acumulando preço nela para tentar esse rompimento, certo? Entramos nessa operação do Infut também. Na compra, o stop é curto e o alvo longo, né? O dólar segue em queda. Nós saímos aqui, ó, nesse candle quando rompeu a média de 200, né? Veio testar, o preço veio abaixo, enfim. E aí eu coloquei o stop na média de 200. O preço chegou a fechar acima, né? Mas agora, ó, abaixo do nosso alvo e também abaixo da média de 200. Enfim, mas nós já saímos da operação. A volatilidade para queda é aqui, ó, no 5.707. Enfim, o dólar está abaixo disso e tendo uma queda aí de 1%, né? Então entramos vendido. Fizemos o correto, né? Pegamos toda essa volatilidade e já saímos da operação para garantir o nosso ganho. Nosso conceito da nossa análise de dados e nosso estudo quant foi mantido. Saímos da operação com um preço abaixo do nosso alvo. Então, quando é na venda no alvo ou abaixo dele, a gente sai da operação. E saímos abaixo, né, desse alvo. Enfim, então, saída certa, garantir o nosso ganho. E o nosso operacional por enquanto na semana, ele é esse, né? Vou mostrar aqui para vocês a performance na semana. Então na semana, por enquanto, o nosso operacional tá assim. Relação risco para um retorno extremamente favorável, né? Tomamos o menor risco e garantimos o maior retorno. Bom, eu falei, ó, certinho o nosso operacional e eu ajustando o stop. Já estou com gain aqui no Infut de R$ 1.300 também, ó. Ajustei meu stop. Conforme o mercado vai subindo, eu vou ajustando meu stop. E a nossa leitura estava perfeita, né? Ele foi acumulando na média de 9 e ganhando força para romper essa média de 50. E foi o que aconteceu, ó. Rompeu a média de 50. Enfim, preço acima dela. Agora a média de 9 está cruzando com a de 50. Cruzamento importante. E estamos tendo um gain na operação. Então a nossa entrada foi perfeita. Então, em relação ao risco-retorno, próximo da volatilidade de venda. O stop era curto, nós entramos e ó, ganhou força, rompeu a média de 50, enfim. Tem como resistência de hoje nenhum stop, né? Nem risco nós tomamos, né? Ficamos negativo em nenhum momento. Nossa entrada foi perfeita, né? Enfim, garantindo um gain hoje. O dólar segue forte, fluxo de venda fraco, né? Forte não, desculpa. O dólar segue fraco, fluxo de venda, né? Maior venda. O Infut, fluxo positivo. E agora está na rentabilidade positiva, está indo para o quadrante forte. Enfim, e o dólar fraco hoje, com venda e também com queda, né? E aí o que nós fizemos aqui no dólar, vou mostrar o dólar hoje. No dólar Fut, certo? Nossa venda foi acionada no dólar, gatilho de venda, então nós entramos nessa operação de venda.
o preço abaixo do nosso alvo. Então o gatilho de venda foi acionado, chega no nosso alvo. A nossa orientação é o que? No alvo ou abaixo do alvo é a saída da operação, né? E o que aconteceu aqui hoje? Gatilho foi acionado, volatilidade aumenta. Então, quando esse gatilho é acionado, volatilidade aumenta para baixa, né? Gatilho de venda acionado, volatilidade para venda. Gatilho de compra acionado, volatilidade para compra. Então, a gatilho de venda acionado, o mercado vem em queda, chega no nosso alvo, veio abaixo do nosso alvo. Abaixo do nosso alvo foi a nossa saída da operação, né? Que foi aqui na média de 200. Ele ficou abaixo da média de 200 nesse candle aqui, ó, que fechou acima, né? Pegou o nosso stop e nós já saímos da operação. Mas já garantiu um gain já de 2.000 na operação. Então, nosso operacional de hoje, mesmo que a tendência de baixa continue, a ideia aqui é garantir nosso ganho, né? Proteger nosso ganho. Melhorar a relação risco-retorno, ou seja, foi extremamente favorável, não tivemos nenhum stop desde que entramos, né? Então entramos, ó, esse trade não deu stop. A venda foi acionada, em nenhum momento o preço ficou acima. Então não tomamos nenhuma violinada, enfim, teve um repique, mas a tendência continuou. E aí vem a análise também técnica, né? Então o meu alvo aqui, no início eu falei para vocês, né? Que era esse teste da média de 200, enfim. Testou a média de 200, o preço ficou abaixo, já foi a minha saída. E coloquei o stop justamente nela, né? E aí ele veio aqui, ó, ficou acima, mas aqui eu já tinha garantido meus ganhos. Depois ele fecha abaixo e continuou, né? A tendência, enfim, o mercado está próximo do nosso mínimo projetado para o dia, né? Está bem próximo dele, inclusive. Então esse foi o dólar, né? Em nenhum momento nós sofremos nenhum stop nessa operação. No decorrer do pregão, o dólar o dia todo fraco, né? Desde o início do pregão fraco. O input estava mais forte. Não que tenha muita força, né? Que também está com compra tímida, enfim. Porém, ele está muito mais forte que o dólar. E com pouca volatilidade também, ó. O Infut uma alta de 0,14. E por que está com pouca volatilidade? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Infut. A nossa análise quant mostra. Onde que está a volatilidade? Aqui, ó. Romper a compra, sim. Aí vai ter um aumento de vol. Está dentro do range. Dentro do range a volatilidade é pouca. Então o que está acontecendo aqui? Ele está acumulando, né? Está na zona de preço, de acumulação, né? Para depois ele decidir para onde vai com a tendência mais forte, né? E no dia de hoje, o acúmulo aqui está maior, né? Então ele está, maior parte do dia, né? Acumulando dentro do range, entre o gatilho de venda e o gatilho de compra, né? Eu já ajustei o meu stop, né? Para média de 50. Então, se ele perder a média de 50, no mínimo eu ganho R$600 na operação. Sai o líquido dessa operação. Então, entre a venda e a compra, a vol fica pouca. Então, o aumento de volatilidade é quando a compra é acionada ou a venda é acionada. Ou seja, o gatilho, né? Eu chamo de gatilho na nossa análise quant. Então, esse conceito aqui que eu criei, né? Através do modelo quant, análise de dados, enfim, de períodos, de padrão, de movimento de preço. Nós detectamos a volatilidade e a nossa entrada nas operações. E normalmente tem sido assim. Se você maratonar pelo canal, você vai ver que os trades, quando esse gatilho é acionado, na maioria das vezes não tem nenhum stop. A gente entra, pega um trade de vários pontos, enfim. Porque é aonde está a volatilidade, né? Então hoje está com pouca volatilidade. E aqui, ó, a gente vai ajustando o stop. Conforme eu tinha falado no início do pregão, né? O stop agora está na mínima do candle anterior, né? Perder ela já era. Eu saio da operação e já garanto esse ganho. Então, dia de gain também no dólar e também no contrato futuro do Infut, né? E esse foi o nosso operacional de hoje. Então ele segurou na média de 9, enfim, ganhou força para romper a média de 50, rompeu a média de 50 e ele segue agora acionando nosso gatilho de compra, certo? Acima do alvo eu já saio da operação, enfim. Então aqui, ó, se o preço ficar acima do gatilho de compra, a volatilidade vai aumentar, enfim. Ele pode até dar uma esticada, né? Que já é o meu final
de operação, né? Eu já saio da operação já. Enfim, nossa leitura foi perfeita hoje. E o dólar segue em tendência de baixa, gatilho acionado, nenhum stop da operação, nenhum stop na operação, melhor dizendo, né? E uma queda aí de 1,34. Enfim, o nosso trade foi um trade bem assertivo, né? Embora ele tenha andado mais 21 pontos, né? Depois da nossa saída, enfim, mas o importante é ter o gain no dia, né? E não sofremos nenhum stop, né? Vou mostrar o operacional de hoje para vocês verem a eficiência da nossa análise. Então nós entramos na operação e o dia todo praticamente com gain e nenhum stop na operação, nenhum risco, enfim, não tomamos risco nenhum. Entramos na volatilidade no momento certo e estamos surfando toda essa alta. Então esse conceito dos trades baseado em dados é isso, né? Então a nossa entrada se dá no rompimento desses pontos, né? Seja para compra, para venda, enfim. E você vê que mesmo sem o rompimento, né, dá para ter estratégias, né, mas com um conceito bem ampliado em relação a onde está a volatilidade, né? E você consegue gerenciar o stop. No Infut mesmo, ele veio testar aqui essa região, fez um padrão de compra, enfim, então nós entramos na operação. E aí o que acontece? Ele, dentro desse range, ele rompe para ganhar volatilidade, enfim. Então você também pode operar dessa forma. Você sabendo onde estão esses principais pontos de volatilidade, o alvo, a entrada, a saída, enfim, é essencial para você gerenciar o seu risco, né? E fazer isso, a relação risco-retorno ficar favorável a você, enfim. Os pontos de volatilidade. E esses pontos de volatilidade eu tenho publicado diariamente, né? Após o fechamento. Os membros vão ter acesso a esse estudo, enfim. Então, diariamente ele é atualizado. Termina o fechamento de hoje, eu já publico após o fechamento. A publicação é feita após o fechamento, com a marcação para o dia anterior, por dia seguinte, desculpe. Então, tem o fechamento, nós fazemos a nossa análise e publicamos ela com os principais pontos para o dia seguinte. Então, como que você se torna membro? Acessando o nosso site www.fsbinvestimentos.com.br, na guia mais, trade com dados, saiba mais, e aqui está o link para você fazer assinatura, enfim, e ter acesso a essa análise diariamente. Conforme eu falei, né, o dia todo, antes, no início do pregão, eu falei dessa situação aqui, ó. Acumulou preço próximo à média de 9, enfim, ganhou força, rompeu a média de 50, e aí eu falei, romper a média de 50, ele vai, né, ganhar força para vir buscar essa média de 200 e 400, né, períodos. E é o que aconteceu, né? Ele agora está batendo essa média de 400 períodos, uma resistência, né? Tá tendo resistência nessa região de preço. Eu já elevei o meu stop, né? Então, na mínima do candle anterior, se ele perder esse candle anterior, eu já saio da operação, enfim. E eu garanto aqui, ó, 2.650 de ganho hoje no Infut. Uma operação extremamente assertiva, né? Uma leitura muito boa que nós tivemos hoje. E entramos também comprados no Infut. E toda essa nossa leitura foi baseada aqui, ó, nos nossos pontos que nós traçamos. Nosso trade baseado em dados, né? Então, embora o mercado ele tenha tido uma volatilidade até considerável, né? Mas ele se encontra aqui, ó, dentro desse range, entre gatilho de compra e venda. É uma zona de acúmulo. Ele está acumulando preço aqui para depois ele decidir para onde vai, né? Para onde vai ganhar tendência. E no dia de hoje, esse acúmulo ele deu, né, até uma boa volatilidade, enfim. Mas a volatilidade maior é quando há o rompimento desse gatilho, né? E apesar de não ter tido esse rompimento, ele deu um trade, ele deu uma operação. Enfim, ele foi acumulando
próximo à média de 9, então nós já entramos porque estava próximo do gatilho de venda, ou seja, volatilidade de venda. E com esse stop aqui próximo, né, a gente acaba tendo uma relação risco-retorno favorável, né? A gente acaba colhendo, tendo um risco menor para um ganho maior, né? E esse risco nem aconteceu, né? Então nós não tivemos nenhum stop na operação, mas caso ele perdesse essa região aqui da média de 9 e viesse testar essa volatilidade aqui para venda, e aí o preço ficasse abaixo dela, a volatilidade ia ser maior. E aí o mercado ia ter uma tendência, né, de baixa, né, mais forte. Não aconteceu. Então ele acumulou preço hoje aqui, deu uma entrada, mesmo dentro dessa zona que eu não gosto de operar, que eu chamo de zona morta, que é a zona entre o gatilho de venda e o gatilho de compra, né? Porém aqui já deu para você entrar na operação. Por quê? Porque ele fez um padrão de compra próximo dessa área de venda, né? Nós saímos da operação, pegou o nosso stop. Então hoje no Infut nós saímos aí com um ganho de 2.650. Enfim, 10 contratos. Veio tocar a média de 400, enfim, rompeu até a média de 200, né? Conforme eu tinha dito hoje de manhã, né? Ele acumulou nessa região aqui próxima à média de 9. Ficou acumulando aqui, ficou acumulando aqui, ficou acumulando aqui. Eu falei, ainda está acumulando para ganhar força e romper essa média de 50, porque ele tinha uma resistência na média de 50. E aí acumulando, acumulando, rompeu, ganhou força. Conforme eu tinha dito, se romper vai ganhar força. Ganhou força. E aí veio testar a média de 200, rompeu, chegou na média de 400, tá tendo essa resistência. E agora tá perdendo também a média de 200, né? Então saímos da operação. Assim, hoje foi certeiro, hoje foi sniper, cara. Foi performance no dia de hoje. Perfeito. Hoje foi um dia perfeito no nosso operacional. A semana tá assim. Esse é só um pouco do nosso conceito, né? Do nosso trade baseado em dados, enfim, da nossa análise quant. E eu tô trazendo um pouco aqui para vocês, enfim. Mostrando ao vivo, né? Na medida do possível. Tô operando aqui e mostrando também para vocês. Então toda essa operação, eu tô fazendo cortes no vídeo, né? Para fazer um resumo do dia, né? Então nós começamos o dia, já mostrei a postagem, o acionamento do gatilho do dólar, né, na venda, a posição que a gente montou no Infut. Então a gente fez uma operação de hedge, né, comprado em um, vendido em outro, e o trade foi a nosso favor o dia todo. Então a gente está ao vivo aqui, ó, 4h33, né, o dia todo fazendo esses cortes, mostrando para vocês, né. Então no dólar o fluxo permaneceu vendedor o dia todo, né, e o dólar no quadrante fraco, fluxo com venda e rentabilidade negativa. O Infut do fraco, ele vai pro ganhando força, né? Ou seja, com fluxo de compra, mas com rentabilidade negativa. E aí agora ele pula pro quadrante forte, né? Fluxo de compra e com rentabilidade positiva, né? E a nossa operação hoje foi de compra no Infut e venda no dólar. O que deu uma relação muito favorável para o nosso operacional. Então aqui, ó, mostrar os ganhos de hoje. Atualizar, nós já saímos da operação. Então entramos na operação, em nenhum momento sofremos stop, né? E terminamos mais um dia positivo, né? Então vamos para o resultado de hoje. 1.325 pontos no Infut. Então nós entramos aqui próximo dessa região, próximo da média de 9, enfim. Ele veio romper a média de 50, né? Pode ver que ele ficou tendo essa resistência aqui, mas que ficou criando range. E eu chamei a atenção de vocês de manhã, né? Falei, ele está criando uma zona de preço aqui, está acumulando preço para romper essa média de 50 e ganhou força, rompeu a média de 50. Ainda falei. E aí o que acontece, ó? Ele rompe a média de 50, ganha força. Ainda falei, ó, se romper a média de 50, ele vai ganhar força para vir testar a média de 200 e a de 400.
E dito e feito. Ganhou força, veio testar. Nós saímos aqui, ó, nesse candle. Quando ele ficou abaixo da média de 200, a gente saiu da operação. Então foi interessante o nosso trade de hoje no Infut. Embora eu não opere dentro dessa região, porque é uma região, ó, que ele acumula para depois ganhar um direcional, né? E um direcional mais forte, uma tendência. Enfim, então o dia de hoje uma vol de 0,61, porém, ó, foi interessante, deu entrada e deu para pegar 1.325 pontos. Por quê? A relação risco-retorno aqui estava favorável. O Infut hoje fecha com uma alta de 0,10 dentro do range, lembra que eu falei? Então não teve muita volatilidade. Ao longo do dia até deu volatilidade, enfim, mas no final do dia ele fecha aqui nessa região, né, com pouca vol. Então o fechamento se deu com pouca volatilidade, embora no decorrer do dia ele teve uma volatilidade, tanto para alta quanto para baixa. E, enfim, nós entramos num trade, os nossos pontos de volatilidade foram traçados, nossos alvos também. Então, volatilidade para venda, volatilidade para compra. Aqui é um range, né, que vai acumulando preço para depois definir a tendência. E nossa entrada se deu hoje analisando os dados, né, e melhorando a nossa relação risco-retorno. E hoje, né, agora, 7h35, vou publicar o artigo para os membros, né, em relação aos principais pontos de volatilidade para amanhã, no pregão de amanhã. Esse é o nosso resultado na semana, né? Então, tomamos isso de risco e tivemos isso de retorno. O dia de hoje, nenhum stop na operação, dia de gain. E nossa entrada se deu às 9h08 da manhã na venda, né? Gatilho de venda acionado no dólar. E depois abrimos uma operação no Infut, fizemos um hedge, uma operação contrária, né? Então comprado em um e vendido em outro. Dessa vez entramos vendido no dólar e comprado no índice. E esse foi o nosso resultado de hoje. O dólar aciona o gatilho de venda logo no início, né? Conforme eu tinha dito, 9h08 nós entramos na operação, enfim. Saímos aqui próximo da média móvel de 200 períodos. E o fechamento se deu próximo a ela, né? Então saímos próximo do alvo, nosso alvo. No alvo e abaixo do alvo era a saída, enfim. E a nossa saída se deu aqui. Então fomos estopados aqui, ó, nesse candle. E aí nós saímos da operação com gain. E o fechamento se deu próximo da nossa saída. Então foi um trade bem acertado hoje, né? No Infut, conforme eu tinha dito, uma resistência na média de 50, depois ele ficou acumulando entre a média de 59, rompeu a média de 50 e abriu espaço para 20. E ele fecha com uma alta de 0,10, próximo ao fechamento anterior. Enfim, rompe essa média, veio testar a média de 50, ou de 50 não, desculpa, de 200, rompeu a média de 200, encontrou a resistência na de 400 e aí corrige. E a nossa saída foi aqui, ó. Então nós entramos, pegamos toda essa alta e não foi acionada a volatilidade para alta, uma volatilidade mais forte, que aí o dia teria terminado com uma alta de 0,80, 1 ponto alguma coisa, não teve isso, né? E aí ele volta e fica dentro da onde? Do range, onde não tem muita volatilidade, né? E o fechamento se deu com pouca volatilidade, embora durante o dia tenha tido uma volatilidade, né? Mas o fechamento hoje ficou aqui dentro do range, né? Entre o gatilho de compra e venda que eu falei, que é uma zona que não tem muita vol, né? Tem a vol durante o dia e até dentro aqui do range, né? Mas o fechamento se... Lembra, no início do pregão, se você tá vendo o vídeo até o final, no início do pregão eu falei, ó, ele tem uma resistência aqui, ó, no diário é a média de 9, né? Veio buscar ela pertinho. E nos 15 minutos era a média de 400 e de 200, né?
uma resistência, enfim, e teve resistência na de 400, corrigiu, perdeu a de 200, perdeu a de 9 e segurou aqui em cima da média de 50, né? E próximo ao fechamento do dia anterior com pouca volatilidade. Então é isso, pessoal. Esse foi o trade de hoje. Eu resumi em 1 hora mais ou menos, né? Vai dar esse vídeo. E então esse foi o nosso operacional baseado em dados e também com um pouco de análise técnica, enfim, a junção, né? Mas os principais pontos de interesse para entrada e saída, né, é baseado em dados, né? E agora eu vou publicar o artigo para os membros, para os principais pontos de volatilidade para amanhã. Então é isso, pessoal. Esse foi o trade de hoje. Eu resumi o dia todo, né, no mercado financeiro, no contrato futuro do mini índice e no contrato futuro do dólar, né? Então fiz um resumo aí em poucas horas, né, 1 hora mais ou menos que vai dar esse vídeo. Deu para contextualizar um pouco o início da operação, enfim, a nossa visão e o andamento dessa operação que foi de acordo com a visão que nós tínhamos, né? Desde o início do pregão, enfim, nós montamos posição e a posição foi de acordo com o que nós tínhamos observado, enfim, ela convergiu com a nossa análise, né? E no final do dia, o nosso ponto de entrada e saída ele foi muito assertivo e um pouco de análise técnica e também uma análise baseada em dados, né? Com os principais pontos de volatilidade, enfim, nossa entrada, saída e os pontos também foram analisados. Então é isso, pessoal. Agora eu vou publicar o artigo no Medium para os membros e esse foi mais um dia no